Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, você viu aqui no Brasil Urgente há umas 2 semanas, mais ou menos, né, com a participação da Rose Guglielminetti, que tinha vereadora aqui em Campinas querendo dar o... Como é que fala? Aqui em São Paulo fala diferente, dar o nó. Lá em Minas Gerais a gente fala dar o nó, dar o cano. Como é que fala aqui, ô Zé? Hein? O cara estava querendo levar vantagem. Enfim, os caras queriam simplesmente fazer de conta que estavam punindo o pessoal suspeito de fraude lá na Câmara, iam só afastar os cidadãos lá que supostamente estão envolvidos em fraudes, né, e que inclusive foram alvo de uma investigação da Câmara Municipal. Aí nós denunciamos aqui no Brasil Urgente essa sacanagem que queriam fazer e depois da repercussão o vereador decidiu suspender o voto, né, mudou o voto. E aí, com esse voto contrário dele, agora os caras vão ser exonerados. É gente que ganha algo em torno de 20 mil reais por mês. Salário bom, né? 20 paus por mês. E é suspeito de meter a mão no dinheiro da Câmara em contrato fraudulento. Em contrato fraudulento. A Ilete Zanotti tem os detalhes e traz pra gente. Tá aqui, ó. Olho na notícia. Desta vez, a mesa da Câmara exonerou Carlos Eduardo Gaspar, chefe de compras, e o contador Adilson Barbosa. Os dois eram sócios de 3 fornecedores do Legislativo que teriam um esquema de fraudes em licitações. Os servidores eram sócios de empresas de fachada. Elas teriam recebido da Câmara, no período de 2010 a 2011, mais de 7 milhões de reais em contratos de materiais de informática à jardinagem. As denúncias foram feitas pelo Grupo Bandeirantes. A Câmara abriu sindicância para a apuração dos fatos. No primeiro momento, a decisão foi apenas pela suspensão dos servidores. Depois da repercussão negativa que isso provocou, eles optaram agora pela exoneração. Para o presidente do PSOL, a Câmara reconheceu que não tinha feito a lição de casa. Agora, a Câmara Municipal ela não pode parar por aí, porque durante o tempo em que vigorou esses contratos, havia uma direção na Câmara Municipal, né? Agora há uma outra direção, uma outra mesa da Câmara, e ela precisa então fazer auditoria do conjunto dos contratos de fornecimento de produtos ou serviços da Câmara Municipal e que no futuro haja um mecanismo para garantir a transparência na gestão desses serviços e produtos fornecidos para casa. E se os caras ficam, sabe, sem punição, o que ia acontecer? Era mais um caso de impunidade. Mais um caso em que a impunidade poderia dominar a discussão, poderia imperar. E aí a impunidade a gente sabe, né? Combustível para que outros sacanas se aproveitem da falta de punição, se aproveitem da falta de cuidado com a coisa pública, para depois meterem a mão no dinheiro do povo de novo, né? Para isso acontecer não custa nada, hein? Para isso acontecer não custa nada. Ainda bem que mandaram esses caras pra rua. Ainda bem que mandaram esses caras pra rua. E ó, nós estamos de olho, hein? Atenção, senhores vereadores! Atenção, senhores políticos! Nós estamos de olho! Vocês estão achando que vocês vão passar fácil aqui em Campinas? Não tinha quadrilha aqui da Roseli Santos? Nós denunciamos. Lá na Câmara nós estamos denunciando. E atenção, senhores vereadores! Nós estamos de olho! Nós estamos de olho, viu? Tem que lembrar, gente, que ainda falta o mês de novembro para acabar e o comecinho do mês de dezembro, hein? Tem muita coisa pela frente ainda. Vamos torcer para não acontecer nada na Câmara Municipal de Campinas, né? Mas vai saber, vai saber. Sai cada coisa desse lugar aí, hein? Sai cada coisa desse lugar que é impressionante. Vem comigo aqui, olha. A mãe do jovem Everton Modesto, morto em 2007, após ser espancado em uma boate de Campinas por seguranças, conversou com a nossa equipe depois do julgamento do assassino do filho. É um depoimento emocionante, porque é uma mãe que perdeu um filho, né, que tinha uma vida inteira pela frente e foi brutalmente executado.
brutalmente assassinado. Deixa eu ver a reportagem da Carla Ramil aqui, ó. Olho na notícia. Ele é um assassino frio e cruel, entendeu? É isso que ele é. E por isso eu quero a justiça e eu quero que ele pague pelo que ele fez. Dona Marileia é mãe de Everton César Modesto, que morreu no dia 14 de outubro de 2007, após ser brutalmente espancado por um segurança da casa noturna Alles Bier. O jovem saiu de casa para se divertir com os amigos e no dia seguinte apareceu morto. O corpo dele foi encontrado às margens da rodovia Dom Pedro. Nesta semana, a dona de casa viveu momentos de forte emoção durante o julgamento do homem acusado de ser o autor do assassinato do filho dela. O funcionário da casa de show, Igor de Freitas Torres Ribeiro, foi condenado a 15 anos e 6 meses de prisão. O júri popular definiu que ele é culpado pela morte do jovem. Foram mais de 11 horas de julgamento e todo esse tempo foi traumatizante para a dona Marileia, que ficou frente a frente com o assassino do filho. Foi muito difícil. Minha vontade era levantar e ir lá e falar umas verdades para ele, sabe? Mas eu tive que me conter. Desde a morte de Everton, a mãe não sabia ao certo a forma como o filho havia sido morto e se chocou diante dos fatos apresentados no tribunal. De acordo com a promotoria, o jovem teve uma morte muito violenta. Diz que ele ajoelhou ali, sabe? E já muito sangrando, muito. E as lágrimas caíam do olho dele. E mesmo assim, o Igor não teve pena dele, sabe? Diz que o Igor deu uma gravata nele. E aí diz que foi onde quebrou o pescoço dele, quebrou o maxilar dele, sabe? Diz que tem uma veia também que ele estourou, sabe? Foi triste, foi cruel, sabe? Foi cruel o que ele fez, foi monstruoso o que ele fez. Emocionada, a dona Marileia conta que todos esses anos foram muito difíceis e que a dor da perda ainda é muito forte. O que tá doendo em mim, que eu tô sentindo, sabe? Nossa, não tem explicação. Sabe? Porque é uma dor muito forte. A dor de perder um filho, olha, só quem perde é que sabe o quanto que é doído. Faz 5 anos, mas ainda está forte, ainda está muito forte, sabe? Dentro de mim, a dor que eu perdi ele. Ela relata que a morte do filho foi tão traumática que o marido, que tinha problemas graves de saúde, teve depressão e acabou morrendo. Hoje, ela sofre por não ter os dois por perto. Eu fiquei sem meu filho, sem marido, sabe? E tô aí na luta. Mas eu vou falar para você, não foi fácil. Dona Marileia sabe que não terá mais o filho por perto, mas hoje respira aliviada por saber que a justiça foi feita e que o assassino de Everton vai ser preso. Ele ainda não foi para a cadeia porque os advogados vão recorrer à decisão da justiça. E enquanto isso acontece, o rapaz permanece em liberdade. Eu queria que ele saísse algemado de lá, mas ele não saiu algemado. Porque o advogado dele disse que vai entrar com recurso. Não sei que recurso que ele vai entrar, porque não tem nenhum. Porque as provas todas são contra o Igor e não tem por onde sair. A mãe de Everton tem ainda outro processo correndo na justiça contra a casa noturna. Ela fala que a Alles Bier tem também que pagar pela morte do filho, já que, de acordo com os laudos do processo, a morte aconteceu dentro do estabelecimento. São 6 que precisam de mim, sabe? Mas eu falei, se eu receber esse dinheiro, eu vou ajudar eles tudo. E eu falo, a hora que Deus quiser me recolher, ele pode recolher, porque não tem mais graça. O que Dona Marileia espera é que o assassino pague pelo que fez e que um dia ainda tenha tempo de se arrepender. Se ele não se arrepender do que ele fez, eu tenho até pena da alma dele, porque eu acho que Deus não vai aceitar uma pessoa dessa do lado dele. É duro, né? Porque a gente estava comentando aqui fora do ar. Você imagina ficar ao lado do assassino do seu filho, né? Uma mãe fica ao lado do assassino do próprio filho. Uma dor que é insuperável. A mãe jamais vai esquecer essa dor. Jamais vai esquecer essa dor. É triste demais. Ainda bem que foi condenado. Agora, como bem lembrou ela, né? Será que vai preso mesmo? Porque, e os recursos, né? A nossa lei permite tantos recursos, né? Que é capaz de, no meio do caminho, o camarada ainda ser inocentado, mesmo com a apresentação de provas, né? Mesmo com a apresentação de tudo isso que foi feito lá pelo Ministério Público no Tribunal do Júri. Vem comigo aqui, olha.
A tarifa de Campinas pode ter um reajuste no transporte público. Essa notícia, inclusive, já assustou muita gente. A Associação das Empresas do Transporte Coletivo Urbano da cidade pediu um reajuste de 27%. Aí ia subir dos atuais 3 para 3,80. De R$ 3 para R$ 3,80. Vale, meu camarada? Será que vale? Deixa eu ver a reportagem, olho na notícia. A notícia do possível aumento na tarifa de ônibus em Campinas não agradou nem um pouco quem depende deste tipo de transporte. Eu acho um absurdo, né? Porque a maioria é salariado, ganha pouco. Fica um absurdo. Vai aumentar o número de carros, né? Vai ficar pior o trânsito e o transporte coletivo já não é bom. Ainda vai aumentar o preço, vai melhorar o quê com esse preço? A pessoa que depende do transporte público hoje em Campinas tem que desembolsar R$ 3 por viagem. Caso o reajuste seja homologado pela Prefeitura, o valor poderá chegar a R$ 3,81 e se tornar a maior tarifa do estado. A Associação das Empresas de Transporte Urbano de Campinas pediu o aumento, já que registra déficit de quase R$ 4 milhões. O crescimento da frota e o índice elevado de passagens gratuitas também influenciaram. Hoje, 660 mil pessoas utilizam o transporte público por dia. Quase 30% delas não pagam a tarifa. No documento encaminhado à Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, o percentual pedido é de 27%, o que deve pesar no bolso da população. Nós temos agora em novembro o pagamento de parcela do 13º salário dos funcionários. Em dezembro, temos que pagar a segunda parcela do 13º. Temos que arcar com o pagamento de peças, acessórios, pneus, comprar novos ônibus. A planilha enviada à Prefeitura para análise geralmente é entregue no primeiro mês do ano, mas desta vez foi antecipada. O último reajuste de preço foi de 5,26% em janeiro. Eu vou avaliar a necessidade do equilíbrio econômico e financeiro do contrato e nós vamos ver se nós podemos fazer algum outro tipo de intervenção, como, por exemplo, modificando no subsídio. A Transurc garante que vai investir em melhorias no transporte, uma antiga reivindicação dos passageiros. As empresas elas têm investido bastante em Campinas. Elas investiram quase 10 milhões na construção das estações de transferência. Também investiram em veículos acessíveis em Campinas. Hoje nós temos 470 veículos acessíveis e para o ano que vem, novos veículos acessíveis e mais veículos novos estão previstos para a cidade de Campinas. A pergunta que eu faço é a seguinte, R$ 3 já não é a tarifa mais alta do estado de São Paulo, não, hein? Está mais caro que metrô, meu. Outro dia, é que eu estou sem minha carteira aqui, eu tenho um cartão do bilhete único, eu queria mostrar para vocês, porque eu ando de transporte público quando posso em São Paulo, porque aqui em Campinas não tem condições, né? Aqui em Campinas não tem condições. Mas em São Paulo eu ando, de metrô é muito melhor do que andar de carro. Você atravessa São Paulo de metrô numa boa. Eu tenho lá meu cartão do bilhete único. Quando eu não vou de carro para São Paulo, eu preciso pegar o metrô até o terminal rodoviário do Tietê, na capital, para voltar para Campinas. Eu uso o metrô, pago R$ 2,75 na tarifa lá que eu uso. R$ 2,75. Mostro para vocês que é a tarifa do trabalhador, lá, a tarifa que você paga num determinado período. Aqui em Campinas é 3 paus, meu. R$ 3 pra você andar de ônibus. Para andar nesse ônibus que atrasa, esse ônibus que às vezes não passa, esse ônibus que fica devendo e muito. Fica devendo e muito. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. E a população, sabe, tem que engolir isso. Não tem que engolir isso. Não tem que engolir isso. A prefeitura precisa chegar no entendimento aí, a gratuidade é um problema, então que seja compensada a gratuidade. Agora, o povo pagar por isso, não, né? O povo tem que pagar ainda mais por um transporte que deixa a desejar, não dá, né? Olha ali, o ônibus está lotado, cara. O ônibus pode até ser novo, mas está lotado. Sendo exprimido dentro do ônibus. Quem é que merece? Ah, brincadeira, viu? Ô Ney, vem comigo aqui, olha, porque tem várias participações dos nossos telespectadores sobre a onda de violência no estado. Você pode acessar aqui o meu Facebook, Rodrigo Salomão, é a fanpage, viu? Tem lá,
Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem para poder guiar aqui. Mais de 5.000 pessoas. Aqui tem uma outra que é antiga, que eu não estou usando, e tem também o Fã-Clube do Brasil Gente, que não é mantido por mim, e sim pelos telespectadores aqui do programa. A minha fanpage é Rodrigo Salomão, estou de paletó preto, estou falando no rádio aqui, estou com óculos escuro. Pode acessar lá essa fotografia que você tem que acessar. E eu estou esperando a sua mensagem, que tem de gente participando aqui, é um negócio impressionante. Todo mundo para falar da onda de violência que assolou a região metropolitana de São Paulo. Infelizmente é uma realidade no nosso estado, mas que chegou ao interior. Chegou ao interior. Essas são imagens de um ônibus em chamas na cidade de Leme, né? A cidade de Leme, para quem não conhece, fica aqui no corredor da Anhanguera, né? No caminho da Anhanguera, muito próximo a Araras, depois da cidade de Limeira, né? Muito próximo da gente aqui. O Rubinho diz o seguinte: algo me diz que dias piores virão. A Isabel, repeteco dos acontecimentos de 2006. A Crislane, meu Deus. A Eleni, estamos nas mãos dos bandidos, nem os policiais são respeitados mais. O Luiz Antônio Oliveira, o que estão esperando para chamar a Força Nacional? O Reginaldo mandou aqui uma grande observação, não dá para eu falar de tudo aqui. Ninguém imaginava que o governador Geraldo Alckmin ia cair em tantas contradições. Você tem razão, falou que não tinha facção criminosa, que estava tudo sob controle, e não é isso que está acontecendo, hein? Não é isso que está acontecendo. O Sandro Moraes, é lamentável. Rota na rua! Bandido na cadeia, está dizendo aqui o Sandro Moraes. A Kelly Cristina diz que adora o programa. O Ricardo Luiz, Rodrigo, estou ligado aqui no Brasil Urgente. A Elizabeth, pois é, o que é que estão esperando para tomar alguma providência? Nós precisamos de alguém enérgico. Nós precisamos de alguém enérgico. O Nelson Camargo, penso que no Brasil a única solução seria uma ditadura militar de direita. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Também não, né, Nelson? Ditadura, suspensão de liberdade? Acho que não, né? Acho que leis mais duras, sim. A ditadura já mostrou também que fazia coisas piores, né? Os bandidos estavam lá do outro lado. O gatinho do pulo do gato, tô ligado em vocês. A Andréia, até quando vamos ficar à mercê dessa cambada de marginais? O Gustavo, querido Rodrigo, a coisa é muito complexa. Por que não enviaram uma cola para um presídio federal? Cada povo tem o governo que merece, é o que está dizendo aqui o Gustavo Carneiro, e assim vai as manifestações dos nossos telespectadores. Isso é terrível. Tem aí a reportagem do Vinícius. Vinícius Boeri esteve hoje em Leme e conta pra gente o que ele viu, né, nas ruas da cidade, com uma gente que está extremamente preocupada, hein? O povo de Leme está muito preocupado. Deixa eu ver a reportagem, olho na notícia. Uma noite violenta. 2 ônibus queimados, 3 carros incendiados, uma creche e uma base da Guarda Municipal atacadas por criminosos. Tudo em apenas 5 horas. Em Leme, o primeiro ataque foi no Jardim Primavera, bairro conhecido pelo tráfico de drogas. Um ônibus do transporte municipal ficou completamente destruído após o motorista ser rendido por 8 homens armados e encapuzados. Eu parei para o pessoal descer, aí a porta da frente estava fechada. Os caras chegou e mandou abrir a porta. Eu abri a porta, aí eles já samearam gasolina e querosene e tacaram fogo. Aí eu abri a porta do fundo, aí o pessoal foi descendo, né? Bem que não morreu ninguém queimado, né? Nestas imagens registradas por um morador, é possível ver o momento em que o coletivo era consumido pelo fogo. Os destroços foram removidos por equipes da empresa proprietária do ônibus. Dona Tereza ficou assustada ao ver a cena do crime bem em frente à casa onde mora com o marido. Desesperada, ela não conseguiu deixar a residência. Nossa Senhora, eu peço para Deus nunca mais deixar acontecer isso. Nunca, porque eu não vou aguentar, filho. Quem mora no bairro teme que outros ataques ocorram. Tá triste, né? Tá muito, porque era o nosso ônibus, né? Aí uma coisa que a gente não esperava e eles fizeram, né? Em menos de meia hora, homens invadiram uma creche municipal no bairro vizinho e jogaram fogo em 2 salas onde funciona o berçário. A gente achou que era dentro de casa e de repente foi ver, era na creche, aquela fumaça, né? E foi um susto. O fogo foi rapidamente controlado por policiais militares com a ajuda de vizinhos. Dentro da escola, o cenário é de destruição.
Brinquedos, roupas, carrinhos de bebês e aparelhos eletrônicos ficaram espalhados por todo o local. O relógio da sala parou de funcionar, mas deixou registrado o horário da ação criminosa. A vila está muito perigosa. A gente não tem mais segurança, né? A gente trabalha, a gente não sabe quando se chega em casa como está. Tá complicado. No início da madrugada, o Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar outro incêndio, desta vez em uma base da Guarda Municipal que fica no Jardim Santana. Na semana passada, o mesmo posto foi pichado com ameaças aos policiais militares. No ato de vandalismo, os responsáveis também desenharam um homem consumindo maconha para fazer apologia ao uso de drogas. 3 carros também foram incendiados em pontos diferentes da cidade. Ao todo, foram 7 ataques registrados em Leme. A polícia acredita que eles tenham começado como forma de retaliação à polícia militar, depois que um bandido foi morto em um confronto com a polícia. O primeiro ônibus que atearam fogo foi uma retaliação por conta de um chefe do tráfico do bairro Primavera. O restante dá-se a entender que são fatos isolados, de pessoas que estão se utilizando da situação para tentar chamar atenção ou tirar algum proveito, alguma bronca de alguém que ele tem na cidade. Equipes da PM das cidades de Pirassununga, Araras e Limeira foram deslocadas a Leme para dar apoio e evitar novos ataques. Demonstrar para a sociedade que a Polícia Militar está presente, está se fazendo presente, está abordando as pessoas que estão nas ruas com o intuito de fazer algo de errado, e nós estamos prendendo pessoas. Mas nas ruas, o feriado, que era para ser de tranquilidade na cidade de 100 mil habitantes, trouxe insegurança. O que a gente vê acontecer nas grandes cidades, E agora recente aconteceu isso daí. Então dá medo até a gente sair com a família para passear com as crianças, Minha filha tem 4 anos, vai para a escolinha. Eu tenho até medo de levar ela para a escola agora. De uns bandidos entrar lá dentro e fazer alguma coisa com eles lá dentro. 3 pessoas foram detidas com garrafas de gasolina. Os suspeitos foram ouvidos e liberados. Os casos registrados no plantão policial serão investigados pela Polícia Civil. Olha, é terrível. Você vê a imagem, o ônibus ficou completamente destruído. O Vinícius está me lembrando aqui que tinham 15 pessoas dentro do ônibus. 15 pessoas dentro do ônibus. Todo mundo teve que sair correndo. Em São Paulo, coitado do cobrador, lá ficou com 70% do corpo queimado, que não deram tempo dele sair. E não foi só aí em Leme, não. Em Piracicaba teve essa tentativa. Lá em Leme foram várias as ações. Várias as ações. Aí teve em Piracicaba, em Várzea Paulista, em Itatiba. Tem uma reportagem da Lucimeire Ramalho. Ela foi até Várzea Paulista, onde 2 ônibus acabaram incendiados por criminosos durante a madrugada. Aí a polícia também teve o registro lá em Jundiaí contra uma viatura que chegava ao bairro São Camilo. E ainda em Itatiba, uma motocicleta de um policial militar que também foi atacada. É isso? Estava em frente ao batalhão da PM. Deixa eu ver a reportagem, olho na notícia. Ninguém está seguro. Quem passa pelas consequências e sofre e passa medo e preocupação, somos nós, estamos na rua, Há pelo menos 7 anos, seu Antônio estaciona o ônibus todos os dias neste mesmo local. Com 35 anos de profissão, ele jamais imaginou passar por uma situação como esta. Realmente as coisas estão cada vez pior, Cadê nossas autoridades aí que tantos projetos no papel, mas na prática mesmo, até agora nós não estamos vendo nada. Imagens feitas com o celular mostram o ônibus em chamas. Foi tudo muito rápido. Outro veículo que estava parado neste espaço no bairro Jardim América também foi incendiado. No chão ficaram as marcas da violência. Os moradores que acreditavam estar livres deste tipo de vandalismo por morarem em uma cidade pequena estão assustados. Fica com medo, porque eles são tudo irresponsáveis. Você está conversando na calçada, eles passam atirando em todo mundo, mata nego inocente que não tem nada com o peixe. Fica com medo sim, Porque isso pode acontecer de frente à casa da gente, Essa onda de violência que destruiu 2 ônibus em Várzea Paulista teve registros também na cidade de Jundiaí. Durante a madrugada, uma viatura da Polícia Militar foi recebida a tiros no Morro São Camilo. Nenhuma pessoa ficou ferida e ninguém foi preso. Em Itatiba, a Polícia Militar também registrou um atentado. Esta moto, que pertence a um soldado, foi incendiada por criminosos. Ela estava estacionada em frente à base da PM. O fogo começou na mangueira de combustível, mas os policiais conseguiram apagar as chamas com um extintor. Eles tentaram colocar fogo, ainda bem que os policiais agiram de forma muito rápida. Aquela imagem do ônibus pegando fogo é essa mesmo. Obrigado, Ney.
Olha só, impressionante. Em pouco tempo o ônibus vai para o espaço, né? Em pouco tempo o ônibus é consumido pelo fogo. E olha, olha só a destruição, gente. Isso aí é o patrimônio público que vai embora, né? É dinheiro que vai embora, é o trabalhador que fica prejudicado, porque a empresa vai ter que repor o ônibus, e assim vai. E assim vai. Faça-me o favor, até quando, gente? Até quando nós vamos ficar nessa situação? Até quando nós vamos ter que tolerar esse tipo de coisa? Os ouvintes estão, aliás, os telespectadores, ouvintes da Rádio Band News FM, onde eu estou todos os dias, das 9 às 11 da manhã. Aqui os nossos telespectadores, está todo mundo revoltado com essa situação. O Cleiton, que está acompanhando o programa lá em Limeira, o Gustavo, que está acompanhando também. Olha aqui o que diz a Lúcia. O Estado está nas mãos dos bandidos, literalmente. A Bárbara, até que enfim alguém resolveu falar, não é boato, é pura realidade o que nós estamos vivendo, né, no nosso direito de ir e vir, privado. Um abraço, diz aqui a Bárbara. Silva, infelizmente temos que conviver com esses ataques. Só Deus para nos proteger, porque nem a polícia pode mais. A Sueli Batista, isso é apenas o começo, a tendência é piorar. Esse é o nosso Brasil. Eu fico muito preocupado porque em 2006 começou desse jeitinho aí, né? Começou com ônibus queimado, mortes de agentes. Nós não podemos esquecer que já são 94 policiais mortos no estado de São Paulo. Né? Essa semana nós tivemos uma morte aqui em Campinas, ora bolas. Né? Aquele agente da Fundação Casa que foi executado na terça-feira em frente a uma padaria na região do Parque Primavera. Nós não podemos deixar isso passar em branco também. A polícia está investigando esse caso. Lá em São Paulo conseguiu prender 2 responsáveis pela execução de um policial da rota, né? E conseguiu impedir a execução de um outro policial. Só que a população não aguenta mais, a população está com medo. Teve o boato lá em Rio Claro, o comércio fechou em Rio Claro. Teve o boato em Sumaré, fechou o comércio em Sumaré e assim vai. E assim vai. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. A gente segue acompanhando de perto essa movimentação, trazendo os detalhes para vocês aqui na tela da Band. Pode vir comigo aqui, Ney, tem um rápido intervalo comercial. A gente volta já com mais para você aqui na tela da Band. Na sequência tem o Datena para todo o Brasil. Não saia daí, é rapidinho, já estou de volta.